Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genil do canal Genil do Geek. Galera, eu estou gravando hoje porque meu celular não carregou ontem e hoje ainda tá com essa mania de não carregar. Então eu estou gravando com ele 40%, né? 40 e poucos por cento. Mas eu vou gravar porque eu não vou ficar adiando gravação por conta do celular tá uma bosta, né? Porque ele não tá querendo carregar mais. Beleza? E hoje vamos falar de um anime que vai contar a história que gira em torno de Hinako, uma jovem que vive sozinha em uma cidade litorânea. Ela possui um corpo excepcionalmente delicioso, o que a torna irresistível para os monstros da região. Shiori, uma sereia, surge e oferece a proteção a Hinako, com o objetivo de garantir que ela amadureça adequadamente para que no futuro Shiori possa devorá-la. Estou falando de Esse Monstro Quer Me Comer. Então já solta o dedo no like, já comenta aí embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então vambora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que a Miko acaba vendo que a Shiori tinha eliminado um yokai, ou seja, ela conseguia ver os yokais. E ali ela tinha visto que a Shiori tinha eliminado um yokai. Mas com isso, né, ela fica com uma cara completamente diferente do que ela era, né? E com isso, a Shiori acaba descobrindo que a Miko era um yokai, no caso é um yokai. Pois ela tinha visto um monstro morto pisado nele, falado não entende quem tinha protegido a Hinako todo esse tempo, quem passou todo esse tempo protegendo a Hinako, né? Mas ela tinha um pouco tempo para resolver isso, por quê? Porque a Hinako ela tinha ido jogar o lixo ali na área da lixeira e tudo mais. No tambor de lixo, né? Porque toda escola japonesa tem aquele tamborzão de lixo assim, que as pessoas jogam um monte de saco de lixo lá para os caras que trabalham na catação dos lixos, né? Para os garis que trabalham na catação de lixo, eu não sei se é gari ou se é outra coisa, né? E ela ia voltar a qualquer momento, né? A Shiori se prepara para atacar a Miko, que ela ameaçou, falando que iria eliminar qualquer um que representasse um perigo ou uma ameaça para Hinako. Mas naquele momento, a própria Hinako acaba aparecendo ali e pergunta o que estava acontecendo. A Miko corre até ela, mas antes dá um olhar ameaçador, assim, quando passa pela Shiori, acaba dando um olhar ameaçador para ela. E com isso, a Shiori decide investigar mais sobre a Miko, né? Enquanto isso, a própria Miko acaba levando a Hinako para uma loja de doces e fica sempre tirando foto do prato até que a Hinako aborda o assunto da Shiori e a mesma estava indo atrás de informações. A própria Hinako, a própria Miko, ela não queria falar nada sobre a Shiori, né? Porque para ela representava uma ameaça para a Hinako, né? Então, por isso que ela estava com um certo receio. Enquanto isso, a própria Shiori, ela estava indo atrás de informações sobre a Miko. O professor tinha visto ela entrando na sala, mas quando ele entra na sala, ele fica se perguntando, cadê a aluna que tinha entrado aqui? A professora que estava ali na sala não tinha visto nenhuma aluna entrando, né? Mas a própria Shiori tinha conseguido pegar o livro de registro dos alunos, né? E aí, quando ela chega no nome da Miko, né? O nome da Miko estava depois do nome da Hinako, ela acaba ficando chocada. Por quê? Porque aquelas informações que tinham sido implantadas naquele livro de registro eram falsas, eram falsificadas. Por quê? Porque é o único meio de um yokai permanecer no mundo humano, é falsificando documentos, falsificando tudo para permanecer ali, né? Então a Miko, ela tinha feito várias vezes durante todo o período ali que ela ficou ao lado da própria Hinako, né? Criando essas informações falsas, né? E aí, por conta disso, né, a Miko e a Hinako, elas estavam ali num pier, né, conversando, né, e a própria Shiori decide que ia avisar a Hinako antes que algo ruim pudesse acontecer com ela. A Miko estava preocupada com seu peso, porque a própria Hinako tinha abordado esse assunto, porque ela tinha falado simplesmente assim, você está comendo muito doce e isso está te deixando um pouco gorda, né? E aí ela fica com um pouco de preocupação referente a isso, né? Mas depois ela fala que é uma brincadeira. Quando elas estavam indo para uma loja de conveniência para comprar mais doce, que no caso a própria Miko tinha pedido para que ela
devido à brincadeira que a Hinako tinha feito com ela, né, ela teria que pagar os doces naquele momento, né? E quando elas estavam indo para comprar esses doces, acabam se deparando com a Shiori, que estava ali na frente delas. A Shiori estava ali na frente delas, que já sabia de tudo sobre a Miko e pede que a Hinako saia de perto da Miko e vá até ela, pois seria perigoso ficar perto da Miko. E ela conta que a amiga que ela confiava durante todo esse tempo, que passou ao lado dela durante todo esse tempo, não era quem ela pensava que ela era. Ela revela as formas que os yokais faziam para ir para o mundo humano e permanecer ali, que seriam falsificando documentos, famílias e tudo mais, né? E aí a própria Shiori acaba fazendo uma pergunta: você já tinha visto a família da Miko? Você já tinha ido para casa da Miko em alguma vez? E ela fica com essa dúvida, ela começa a ter essa dúvida. A Miko começa a ficar quieta em relação a isso. Né? A Miko começa a ficar quieta em relação a isso. Por quê? Porque ela estava começando a ficar irritada. Porque a verdade sobre ela estava sendo revelada para uma pessoa que não deveria saber a verdade. Né? E aí, depois daquele momento, né? Pergunta se a Hinako. E aí, ele, como eu disse, tinha perguntado para a Hinako se ela conhecia a família da Miko, mas ela não se lembra de nada sobre a Miko. Só lembra que ela estava ao lado dela durante todo esse tempo, né? E acaba se perguntando por que ela não se lembrava de nada da Miko, né? Não se lembrava de tudo que a Miko representava, sobre as famílias e tudo mais. Enquanto isso, a mesma estava começando a ficar muito irritada com essa revelação. E a Shiori mostra aquele registro da Miko que era falsificado e acaba sumindo da mão dela. Com isso, a Shiori acaba ficando tão irritada, que ela começa a entrar na sua forma verdadeira, que mais tinha criado uma cortina de fumaça primeiro, mas a Shiori tinha achado a Hinako muito facilmente e pede que ela se afaste, porque a situação iria ficar feia, né? Ela tinha pedido para a Hinako ficar atrás dela, mas como a forma verdadeira da Miko era uma raposa de 9 caudas gigante, né? Grande, seria bom ela ficar um pouco afastada, né? E a Miko acaba falando que fala que não iria perdoar a Shiori pelo que ela tinha feito ao revelar sua identidade. E é isso. Meu nome é Genil do canal Genil do Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando, dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, botão do sininho. Arigatou e sayonara.